Aleluia. Boa tarde a todas as mulheres que ouviam. Olá, mulheres. Que quem fala é a pastora Viviane Martinello. Vocês sabiam que os áudios são feitos na minha casa, na sala, durante a madrugada. Todo mundo está dormindo. E às vezes, gente, eu estava no fim de um áudio, passava aquele motoqueiro que só a graça de Deus. Eu dizia, oh meu Senhor, não dava tempo de dar o pause, eu tinha que ir lá. E eu entendia que cada capítulo que eu tinha que reler, era que Deus queria falar de uma forma diferente comigo. Como eu fui abençoada. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Quando a pastora Denise me convidou, meu coração queimou. Eu conheci eles em 2007 na Escola do Clamor. E estar aqui é um presente de Deus para mim. Eu sou casada com o Telmo Martinello, tenho 2 filhas, Vitória de 15 anos e a Isabela de 4 anos. A minha pimentinha. Ela veio, tratando o meu coração e é um presente do Senhor. Eu estou aqui porque eu estou avalizada por eles. Eu não sou uma mulher que deixou a casa em desordem e está aqui falando de algo que não viveu, de que não vive. Mas eu estou aqui avalizada pelo meu marido, pelas minhas filhas, abençoada pela minha igreja, a estar cumprindo o desejo de Deus. E falando sobre... Gente, eu vou tirar o sapato, eu posso, né? Deixa eu ser livre. Ai, como é bom, glória a Deus. Jesus, Ele faz isso com a gente. Ele tira aqueles calçados que estão machucando o nosso pé. Aquelas posições, você viu? Era uma altura que não era verdadeira. Filhas de Tiro. Tiro vai sempre nos remeter à aparência, aquilo que é superficial. Mas aquilo que é de Sião vai sempre nos jogar para aquilo que é verdadeiro. Tiro vai dizer assim para a gente, liga o micro-ondas, em 3 minutos está pronto. Mas Sião vai dizer para você, cozinha devagar, espera o meu tempo, porque eu vou fazer no meu tempo na sua vida. Nós somos o tempo todo convidadas a fugir do processo de Deus. Nós queremos, você já viu que a nossa geração é uma geração que ela está sendo toda a vida convidada a fugir de processo? O macarrão não demora mais todo aquele tempo. 3 minutos está pronto. Você já percebeu que algumas coisas você paga para obter um lucro que nem é tudo isso? Já viu aqueles lances de pirâmide? Você dá tanto, daqui a pouco você recebe outro tanto, sem trabalho, sem custo. Isso é tiro. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai sim gerar renúncia, dor e lágrima, mas vai valer a pena. E eu vejo que quando a gente chega para Deus e fala, Deus, pega a minha vida, Senhor. Toma a minha vida é tua. Quantas mulheres estão falando isso para Ele? Eu disse hoje, depois da palavra da Fernanda, que palavra, Fernanda? Deus vai te usar muito. Sabe por quê? Porque você não quer. Deus tem um padrão. Ele esconde quem deseja estar exposto. E Ele expõe quem deseja estar escondido. É o padrão do céu. E eu quero te dar uma palavra. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te acha, ninguém te esconde. Está chegando o tempo de você não vai ser chamada a esposa do fulano, né? Não vai ser mais a esposa, é Marcos, né? É isso? Não é a esposa do Marcos, é a Fernanda, que eu estou chamando para um propósito. O Senhor está te tirando de trás das malhadas, assim como Ele fez com Davi, e colocando num lugar, porque Ele conhece o seu coração. Vai chegar dia, sabia que você ganhou uma bagagem nova? Porque o Senhor vai te levar para as muitas nações, minha filha, para revelar a glória dEle. E a tua casa, Ele vai cuidar. Vai ter sempre uma mãe zelosa. Por isso que Ele está te chamando. Deus está levantando mulheres simples. Mulheres que acham que não tem nada para oferecer. Mulheres que só de pensar de Deus usar elas, elas ficam geladas.
Quem se identifica? Se eu disser para você que eu vim aqui fazer uma oração, cai durinha no chão. Como aconteceu comigo, quando Deus começou a revelar o propósito dele para mim, eu me desesperava. Eu dizia, Deus, chama qualquer pessoa menos eu. E Deus começou a revelar. Quem aqui é mãe de bebê pequeno? De bebezinho? Você pensa que você está limitada. Quantas vezes lá trocando fralda, com sono, você chora sozinha. E ainda chora culpada. Porque o filho está ali. E você diz, eu não tenho o que reclamar, mas eu estou tão cansada. A coisa que você mais ama, também é a coisa que mais cansa você. E você sabe que quando Deus me chamou para os áudios dos livros, para esposas que oram, foi no tempo mais improvável da minha vida. O chamado de Deus vai chegar no tempo mais improvável da sua vida. Eu lembro que naquele dia eu estava cansada. Eu tinha limpado a casa. Quantas mulheres aqui fazem faxina na casa? E jogada ali, ouvi uma voz do Espírito, como a Fernanda falou, a mulher que caminha com o Espírito Santo, ela vai ouvir o Espírito Santo. E Ele não vai falar na hora que você quer ouvir, Ele vai falar na hora que você precisa ouvir. Entenda isso. Ele não é o seu empregado, Ele é o seu amigo íntimo. E Ele assim, o Espírito Santo, vamos para a sala comigo. Aí eu falei, não Deus, hoje não. Você já viu quando seu marido está empolgado, o que você diz para ele? Acho que aqui não tem isso, né? Só lá no sul, que as mulheres falam, hoje não. Ai, tá uma dor de cabeça, né? Assim. Aí, isso é a mulher de tiro, gente. E eu falei assim para Deus, Deus, eu tô tão cansada. Não tenho força, mas eu te amo, tá? Eu falei. E Deus falou assim, sussurrou no meu ouvido, Juízes 5. Sabe quando Ele não desiste de você e Ele vai te atraindo para esse lugar? Ele é maravilhoso. Ele é um gentleman. Ele é carinhoso. Se te mostraram um Deus rude, ruim, eu quero te tirar isso da sua vida. Ele é maravilhoso, Ele é irresistível. Quando você olha para Ele, você não consegue mais. E Juízes 5, e a minha Bíblia sempre fica do lado da minha cama. E eu debruçada mesmo, fui abrir Juízes 5 e estava escrito assim, Débora, desperta. Naquela hora era como se eu levasse uma injeção de adrenalina. Eu pulei da cama, peguei a minha Bíblia, corri para a sala e comecei a chorar. Quando eu cheguei na sala, a glória de Deus estava me esperando naquela sala. Sem banho, cansada. Eu peguei uma almofada, coloquei na minha boca para chorar, para não acordar o bebê. E o Senhor falou assim, eu quero que você levante mulheres no Brasil. Eu era uma simples dona de casa. Eu ainda sou. Não é assim? Ele chamou para a reconstrução do muro Neemias, o copeiro do rei. O que Neemias entendia de construção de muro? Nós estamos chegando em dias que Deus está chamando os improváveis para lugares específicos. E eu falei, Deus, quem sou eu aqui em Criciúma? Uma cidade que muita gente não conhece por causa do jogo lá de futebol, o time. Que misericórdia, não ganha faz tempo. Eu falei, de uma igreja pequena, começando agora, a Abba Pai Church estava começando. E Deus falou assim, não olha para a tua pouca força, de onde tu veio, olha só para mim, porque eu estou te chamando. Naquela noite, o Espírito Santo veio forte, Deus começou a falar assim, levanta esposas que oram. Eu quero restaurar os casamentos. Nisso meu telefone recebe um WhatsApp da minha amiga, uma das parceironas que Deus me deu, e ela falou assim, não consigo dormir, e o Espírito Santo falou que vai nascer algo essa madrugada, e Ele me chamou para ser parteira junto com você. Onde que tu tá? Tu tá dormindo? Eu falei, eu tô acordada. E naquela noite, até as 4 da manhã, nasceu o Esposas que Oram. Nunca diga que um tempo é difícil, até Deus tocar ele.
E parece que, quando é que nasce o bebê, gente? Quando as dores vão ficando mais intensas. Talvez se a sua vida está com dores mais intensas, quem sabe não está nascendo algo novo na sua vida. E eu lembro que Deus começou a fazer coisas tão incríveis. E um dia eu dirigindo, Deus falou assim, coloca algo para escutar. E eu estava ouvindo uma ministração, e Deus falou assim, as mulheres não têm mais tempo tanto de leitura, e eu preciso que a mensagem esteja nos carros, enquanto elas levam os filhos para a escola, enquanto elas vão fazer compras, enquanto elas vão para a igreja, enquanto elas trabalham, limpam a casa, os áudios. E aí eu falei, Deus, se é teu, as editoras vão começar a liberar, porque eu não fiz nada sem autorização. Liguei para as editoras, ninguém fazia isso na época. A editora não entendia o que eu queria fazer. E a primeira editora comprou. E eu falei assim para ela no poder de Deus, porque eu não sabia se isso ia acontecer. Mas quando você fala, Deus, Ele respalda o que você fala, quando você está na direção de Deus. E eu falei assim, eu quero dizer para vocês, que se vocês liberarem esse livro, eles tinham medo que liberando o áudio, o livro vendesse menos. Eu falei, vocês vão ter que republicar esse livro, de tanto que ele vai vender. O cara falou, sobre a tua palavra, nós vamos liberar o áudio. O livro foi republicado 2 vezes. Não só uma, como 2. Mulheres do Brasil inteiro adquiriram os livros. Aí você não tem noção dos testemunhos. Eu lá em Criciúma, escondida, limpando casa, cuidando de filho pequeno, trocando fralda. Lá, escondida. As pessoas lá do Ceará começaram a ligar, dizer assim, nós temos uma comunidade aqui de mulheres que são analfabetas, e elas estão tendo a oportunidade de ler livros através da sua voz. E aí eu comecei mensagens da minha filha. Uma mulher falou, está com câncer em fase terminal, as dores são intensas, e quando ela começa a ouvir a tua voz nos livros, ela vai acalmando e ela vai dormindo. Teve um testemunho que eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. A mulher falou assim, eu tomava remédio para dormir, agora eu não tomo mais. Eu falei, por quê? Porque agora eu estou ouvindo os teus áudios. Eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí eu boto os áudios e Deus começou a fazer. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer quando Ele te arranca desse lugar aqui e te leva para Sião, e te leva para ser quem Ele te chamou para ser. Deus quer nos arrancar do que é superficial e jogar a gente para o interno, mas vai custar um preço. Porque toda reconstrução começa com a desconstrução. Todas as vezes que Deus tocar na sua vida, você falar assim, uau, eu preciso ser restaurada, Deus, me leva para Sião. Ele vai te arrancar daquele lugar debaixo de um processo. Ressuscitar Lázaro foi assim, Lázaro, vem para fora. E ele veio. Ressuscitar é um ato, mas desenfaixar Lázaro foi um processo. Sabe o que eu vejo? Muitos Lázaros ressuscitados, mas totalmente enfaixados. Não se movimentam, não são o que Deus chamou para ser, estão presos na religião, presos no medo. E o Espírito Santo está aqui hoje falando assim, eu vou levantar mulheres que sabem desenfaixar outras mulheres. Eu tenho convicção que aqui no meu meio tem Isabel e Maria. Sabe quem é a tua Isabel? Aquela que gera o mesmo propósito que você. Você já viu aquela pessoa que você conhece há pouco tempo e parece que você e ela estão conectadas no Espírito? Parece que ela é tua amiga de infância. Tem algumas mulheres que eu conheço que eu digo, meu Deus, ela é minha amiga, ela é minha irmã e ela não sabe. É tanta identificação. Essa é a sua Isabel e essa é a sua Maria. Deus conecta mulheres com propósito. Sabe, quando Noemi estava passando pelo pior momento da vida dela, momento de luto, Noemi chegou a dizer assim, eu não sou mais doce, porque Noemi é doçura. Não me chama mais da minha identidade, eu quero jogar minha identidade fora. Eu sou amarga, ela disse. As minhas circunstâncias, a minha vida me fez amarga. Deus vai lá e conecta ela com uma Ruth, uma mulher que tem a fidelidade gravada no seu coração e não desiste de Noemi, não importa o que aconteça. Aquelas amizades que não estão do seu lado porque você tem dinheiro, porque você está bem, porque
tudo na tua vida está dando certo. É aquela amiga que pode passar a pior tempestade da sua vida, ela não larga você. Ela vai lembrar quem você é. Eu lembro de situações na minha vida que eu estava tão devastada, tão destruída emocionalmente, destruída. Eu não sabia quem eu era. Que eu tinha uma amiga que ela dizia assim: como você tá? Eu falei: eu não estou bem. E ela dizia: eu estou indo aí para a tua casa. Você pensa que ela botava a mão na minha cabeça e orava em nome de... Sabe o que ela fazia? Vou fazer um bolinho para nós. Vamos comer um bolinho? Vem cá, senta na mesa. E aos poucos, com aquela doçura, a alegria ia voltando para o meu coração. Tem uma frase que diz aí, né? Às vezes a melhor terapia que a gente precisa é sentar com a nossa melhor amiga, rasgar o coração. Mas eu digo mais do que isso. Às vezes tudo o que você precisa é de Deus, através de uma mulher cheia da presença dEle. E Deus, Ele tem essa graça de nos conectar. Eu poderia falar de tantas conexões. Poderia falar de Débora. Débora se levanta de um lado e uma Jael se levanta do outro. Já pensou? Débora era juíza. Olha isso, gente. Olha como isso é poderoso. Como Deus, a palavra que eu vou falar hoje vai envolver muito isso. Débora era juíza. E quando ela se levanta, curte essa. Quando ela se levanta, ela diz assim: então me levantei eu, Débora, uma juíza em Israel. Então me levantei eu, Débora, uma mãe em Israel. Porque você não tem noção do que uma mãe pode fazer. Você não tem noção. E quando Débora se levanta, uma Jael se levanta na sua tenda. E a Bíblia diz que Jael quebrou uma estrutura de pensamento, matou o inimigo na sua própria tenda, cravou a estaca na cabeça do inimigo. Mulheres que dentro de casa vão quebrar estruturas de pensamento na vida dos filhos, do marido. Vai mudar, o seu lar vai ser um pedacinho do céu. Só que a gente tem visto, e é tão lindo, eu estava falando com a pastora Denise, que Deus tem chamado as mulheres, né? Ela recebeu um chamado há 24 anos. Eu fui há pouco tempo. Mas nunca se viu na igreja brasileira tantas mulheres reunidas, nunca se viu. É em todo lugar. Agora é lá nos Estados Unidos, eu tenho recebido fotos de amigas minhas que moram nos Estados Unidos, reunindo mulheres, reunindo mulheres. Existe um chamado de Deus para a mulher. O seu útero é precioso para Ele. Sabe por quê? Quando Ele veio à terra, dizendo assim: eu vou gerar Jesus, eu preciso. Ele olhou para uma menina. E Ele chamou uma mulher e revelou o propósito dEle. Sabe o que eu creio? Deus quer realizar algo novo no Brasil. E Ele está chamando as mulheres por isso. O seu útero, ele não é só natural, que gera filhos, que são bênção. O seu útero é espiritual. Outra vez quando eu vim aqui, eu vou contar o testemunho do meu casamento. Do que Deus fez. Quando Deus me disse assim, um dia lá na minha sala, ajoelhada, chorando muito, e dizendo para Deus: Ele fez isso, Ele fez aquilo. E Deus falou assim para mim: olha para o teu ventre. E eu olhei para o meu ventre, e Ele falou assim: eu não chamei ele só para gerar as tuas filhas. Eu te dei um ventre espiritual que eu quero que você gere os meus sonhos. E você vai gerar esse novo homem. Esse casamento vai sair de você. Eu te dei essa autoridade. E eu comecei a viver o que eu nunca vivi na minha vida. Em anos de casamento. Porque nos posicionamos no lugar certo. E sabe, a palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que marcou a minha vida e trouxe uma mudança tão significativa. Eu não sou mais a mesma. E eu tenho ministrado ela no Brasil inteiro. E eu vou trazer ela aqui hoje. Porque eu tenho convicção que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. A pastora Fernanda me deu o fundamento. E quando ela começou a falar de raízes de árvore, eu comecei a entender, Jesus. Entendi o que o Senhor quer fazer. E eu queria te convidar para você abrir em Marcos 11:12. A sua Bíblia aí.
Tem uma presença de Deus tão grande nesse lugar. Tem uma doçura aqui dentro. É engraçado que nos últimos dias que eu tenho ministrado, uma doçura tem chego. Você percebe isso? Uma doçura do Espírito, uma graça. Como que Ele vindo com cura e restauração. Marcos 11:12 diz assim. Antes de eu falar sobre Marcos 11:12, uma coisa que Jesus sempre fez foi nos comparar com árvores. Você vai ver muito isso. E não só árvores, mas árvores frutíferas. Ele vai sempre fazer essa comparação na nossa vida com uma árvore frutífera. Porque Ele nos chamou para darmos frutos. Quando eu digo darmos frutos, Ele está nos chamando para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Uma árvore frutífera, ela cumpre, o auge do cumprimento do propósito dela é quando ela frutifica. Se você tem uma laranjeira na sua casa, plantada lá no seu pomar, o que acontece? Daqui a pouco ela vai dar laranja. Ela está no auge do propósito dela. E como as árvores frutíferas têm um poder incrível de nos atrair até elas. Você já viu isso? Como você é atraída a uma árvore frutífera? Na casa da minha mãe, no fundo, tem uma laranjeira. Lá chama vergamota, mas aqui é mexerica. Lá é vergamota. Olha que coisa, esse Brasil. É aquela mexeriqueira mesmo que se você chupou uma laranja mexeriqueira, todo mundo vai saber. Por isso que ela é uma mexeriqueira. E lá em casa, quando a gente vai lá na minha mãe, aquela laranjeira está então cheia de frutos, cumprindo o propósito dela, a nossa família automaticamente é atraída para baixo dessa árvore. A gente fica ali chupando laranja, conversando. Então existe algo poderoso quando nós frutificamos. Vamos ler. Marcos 11:12 diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome e viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas. E foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Jesus amaldiçoa uma árvore que não está no tempo de dar fruto. E eu sempre pensei assim: meu Deus, que injusto que Jesus foi. Porque é a mesma coisa que eu chegar, ela dá laranja em maio, e eu chegar em janeiro e dizer eu quero uma laranja, mas não é época de dar laranja. E eu falar, então eu te amaldiçoo, laranjeira. Eu vou estar sendo injusta com aquela laranjeira. E eu nunca entendi por que Jesus amaldiçoou uma árvore que não estava na sua época de dar fruto. E foi quando eu estava na convenção, lá em Itajaí, e um pastor do meu coração, que é o pastor Juscelio de Souza, se você nunca ouviu, ouça esse homem. Ouça, as palavras dele são chaves. E ele explicou essa passagem que há tantos anos era um enigma no meu coração. E ele disse uma coisa, que quando a figueira, na época lá de Jesus, ela não estava no tempo de dar fruto, ela ficava completamente pelada, só de galhos, não tinha folhas, não tinha flores, não tinha nada. E aquela figueira, e quando uma figueira estava cheia de folhas, isso quer dizer que ela estava com frutos. E Jesus olhou para aquela figueira e falou: uau, uma figueira cheia de folhas tem frutos. E ele chegou na figueira e só tinha folhas. Na verdade, aquela figueira tinha algo para esconder o que ela não tinha. E na minha caminhada cristã, as pessoas falavam assim: ó, nossa, que frutífera essa mulher. Olha quantas mulheres ela reúne. Olha que frutífera, como ela ministra. Uau, tem uma unção na vida dela, ela ministra muito. Olha que voz maravilhosa que essa mulher tem, ela canta. Que fruto. E a gente sempre achou, e a gente fica julgando os outros e olhando, dizendo que o que a pessoa tem, o que a pessoa faz é fruto. Eu vou dizer para você, que eu aprendi, que frutos não é aquilo que eu faço.
fruto é quem eu sou. Sabe o que eu faço hoje aqui? O que eu estou sendo para você hoje aqui? Cura. Eu estou me expondo, me rasgando. Eu estou me dando aqui para cura. Em Apocalipse diz que a árvore, existe uma árvore e as folhas da árvore são cura para as nações. Deus escolheu a folha da árvore para ter dentro dela medicinais que nos curam. Você vai ver que a maioria dos chás que a gente toma é do quê? É de folha. Porque em toda árvore, aquilo que cura está na folha. Então, ministérios, os meus dons, aquilo que eu faço, são as folhas da minha árvore, mas não são meus frutos. Sabe o que é fruto? Eu posso ser uma bênção aqui, você dizer, nossa, que palavra. São as minhas folhas. Mas fruto é quem eu sou lá na minha casa. Você não sabe que eu sou na minha casa, no escondido. Você sabe se eu sou irritada? Se eu sou só doce aqui, me fazendo de boazinha? Se eu não estou com a minha casa destruída e estou aqui querendo usar o microfone para me promover? O fruto, quem pega é só Jesus. Ele sempre vai vir buscar o fruto. E às vezes Ele olha para nós assim, ó. Nossa, que pregadora abençoada, minha filha. Que linda, pregando. Que tanta folha. Olha que tanta mulher que ela reúne. Vou lá pegar um figo, preciso. Do fruto da paciência. Aí tá eu lá em casa, metendo pau nas minhas filhas. Sai daqui! Olha esse pé. Já viu como a gente limpa a casa, como a gente fica nervosa? Não, não é só eu. Você fica calma quando você limpa a sua casa. E os seus filhos vêm com os calçados todos sujos da rua. Aquele sofá novo que você demorou para comprar, que foi, custou quase, como diz a Bruna, no rim. Aí o seu filho está lá pulando no seu sofá. Você fala calmamente, o fruto da paciência vem. Filhinho, desça do sofá, filhinho. Ah, Jesus tem misericórdia de nós. Na igreja é uma paciência. A irmã demora 15 minutos. Ela chega atrasada e ela fala, eu me atrasei, me perdoa. Não tem problema, querida. Seu marido atrasa 10 minutos. Quem é você quando ele se atrasa? Parece que um dinossauro começa a sair de você. O braço começa a ficar assim, ó. A transformação. E aí parece que são duas pessoas numa só. E a Bíblia diz que não sai fonte doce e a água amarga da mesma fonte. E Ele nos quer única. Sabe, falar em línguas é maravilhoso, eu amo. Falar em línguas é folha, é dom. Mas segurar a língua daquela porta para fora é fruto. Sabe? E Ele não vem buscar a folha, Ele vem buscar o fruto. E é por isso que Deus perde o ministro, mas não perde o filho. Deus perde o ministro. Aí você pensa, esse dia uma mulher me chamou, Deus vai me cobrar. Eu falei, Deus vai te cobrar o quê? Porque eu não estou louvando. Eu disse, Deus não vai te cobrar o louvor, o ministério. Deus está atrás de frutos na sua vida. Onde estão os frutos da sua vida? Quem é você na sua casa? Sabe o que Deus está fazendo nos últimos tempos? Ele está mandando as mulheres de volta para as suas famílias. Amem os seus maridos, amem os seus filhos. Já viu aquela gaveta na sua casa que tem vela, convite de casamento, lembrancinha do chá de bebê, pedaço de coisa que não é para... Já viu? Aquela gaveta representa muito sobre nós. Doeu, né? Todo mundo tem uma gaveta dessa. Essa semana eu peguei a minha gaveta. Sabe quando você vai abrir a gaveta e fechar é mistério? Você abre, mas fechar é mistério. E eu estava naquela corrida, Deus falou assim para mim, para e arruma essa gaveta. E você vai arrumar o seu interior. A nossa casa revela muito do que nós somos.
Seu guarda-roupa revela como você está. Um monte de gente rindo de nervosa. Tipo assim. Só Deus sabe. E Ele está de olho nesses lugares que a gente acha que não tem problema. Porque Deus vai sempre fundamentar primeiro para depois levantar. A Bíblia diz assim, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. Porque ela vai brilhar e todos verão. Mas primeiro ela tem que ser edificada. E hoje o Senhor quer nos edificar. E eu queria contar um pouquinho do processo que foi Ele me edificar. Essa parábola fala de uma figueira que... Não, minto, essa não é uma parábola. Jesus fala de uma figueira que estava com folhas, mas não tinha frutos. Mas lá em Lucas 13, eu não vou abrir agora, fala de uma parábola que um homem chega numa videira e dentro da videira está plantada uma figueira. Em casa você lê, Lucas 13, 11. E o dono daquele lugar chegou assim para o jardineiro e falou: essa figueira não tem fruto. Já faz 3 anos que eu venho buscar fruto nela e eu não a encontro. E aí ele deu uma ordem: corte-a. Mas o jardineiro, que é o Espírito Santo, ele falou: não vamos cortar ela. Eu vou cavar ao redor dela. Eu vou expor as raízes dela. Eu vou adubar ela. E daqui a 1 ano, ela vai dar fruto de novo. Quando eu li essa palavra, eu estava num momento na minha vida que eu achei que eu ia voar ministerialmente. Eu estava me sentindo a mulher mais frutífera da face da terra. Primeiro, eu ministrava o louvor na igreja sede. Depois, esposa do pastor. Terceiro, eu ministrava com as mulheres nos presídios. Eu ia lá no presídio, na ala feminina, e ministrava com as mulheres toda sexta-feira à tarde. Quarto, eu tinha um trabalho numa zona de prostituição na minha cidade. Eu cuidava dos órfãos da prostituição, porque a prostituição tem um extrato. E tem muitas crianças. E eu fui para Deus com o peito empolado assim, mas eu sou frutífera, olha a minha árvore. E eu recebia palavras: Deus vai te levar para as nações. E eu dizia: agora. Deus vai, eu vejo você entrando em aviões e descendo e subindo e ministrando em vários lugares. Fala, Deus. Aí Deus falou, nessa época, eu ajoelhada, essa palavra veio. Eu falei: que palavra é essa, Senhor? É para me pregar para alguém? Não, essa palavra é para você. Eu quero que você largue o microfone. Eu quero que você largue as plataformas. Eu quero que você saia desse lugar de exposição, porque eu vou mexer nas suas raízes mais profundas. E eu falei: Deus, mas que vergonha, vão pensar que eu estou em pecado. Aprenda a ter integridade, porque a integridade quem conhece sou eu. E não amar sua reputação, porque a reputação que pensam de você. E eu lembro que eu falei para o meu marido, eu pensei: nossa, ele vai sofrer tanto quando eu dizer para ele, que eu não vou mais ajudar ele. Aí eu cheguei: amor, Deus me pediu 1 ano, sair das plataformas, largar o microfone. Glória a Deus, amor. Eu falei: não, acho que tu não entendeu. É que eu estava orando, daí eu contei. Glória a Deus, se Deus falou, Deus vai prover. Deus vai prover. Eu já me arrependi de ter falado. Falei: ai, por que eu disse? Agora eu vou ter que... Daí, gente, eu cantava com ele. Deus colocou uma pessoa com uma voz muito mais linda que a minha para cantar. Porque quando Deus faz bonito. Aí eu pensei: com certeza vão sentir minha falta. Ninguém sentiu. E naquele 1 ano,
Como eu não aparecia, eu era a mulher sem nome. Eu era a esposa do pastor. Como é que é o nome dela mesmo? Eu disse, meu Deus. E Deus levantando meu marido. Levantando e Deus me humilhando. Como é bom ser humilhado pelo Senhor. Como é bom. E aí Deus falou assim comigo, você vai largar os microfones e continua indo nos presídios, continua indo para a zona de prostituição. E Deus falou assim comigo, lá na zona, tu não vai dizer assim para as mulheres, eu vim aqui ímpias, dizer que... Não, você vai sentar com elas na mesa, tomar o café que elas tomam. E você não vai falar nada, você vai só ser o meu amor, você vai ser eu aí. E eu falei, aí Jesus assim, ó, na Bíblia inteira, você vai, olha que Bíblia bonita, gente, ganhei de presente. Na Bíblia inteira, você não vai ver Jesus falando assim, ó, vá para o fulano de tal e diga, Jesus te ama. Vá para a favela tal e diga, Jesus te ama. Vá para a comunidade tal e diga, Jesus te ama. Ele não falou isso, ele disse assim, ó, ame as pessoas. Você não precisa dizer Jesus te ama, porque se você amar, a pessoa vai saber que Jesus está em você. Amém? E eu comecei a deixar, eu que entrava na zona, com a Bíblia assim, ó, sou crente, entendeu? Deus falou assim, ó, deixa a tua Bíblia lá no carro, porque a Bíblia que elas vão ler vai ser a tua vida. E eu comecei a sentar, porque ser Sião dói, é processo. E eu comecei a sentar e a ouvir histórias que eu nunca tinha ouvido. E eu comecei a entender o coração dessas mulheres. E Deus começou a dar palavras específicas que eram chaves naqueles lugares. E sabe o que aconteceu durante esse tempo? Era como se o Espírito Santo falando assim para mim, tá vendo? Ele disse que tu não tem fruto, tu não tem mesmo. E eu falei, mas tudo que eu faço, isso não é fruto. A tua casa está toda bagunçada. Enquanto eu estava na igreja, pra direita, a minha louça desse tamanho, as minhas filhas sem comida. Já viu gente assim? Não, né? A casa uma bagunça, o banheiro encardido. Deus falou, adoração. Tem gente rindo, é. Vocês riem porque não é com vocês. Eu lembro que um dia eu fui limpar o banheiro. Tem um produto que se chama X14, já usaram? Misericórdia. Fui assim pro meu banheiro, ó. E Deus falou assim, eu quero que você volte para sua casa e reconstrua o seu primeiro altar que está quebrado. Não tente levantar altares em lugares que eu não te chamei. Se a sua casa, seu primeiro altar não está direito, não está inteiro. Uau. E eu comecei a fazer bolo, a limpar a casa. E as minhas amigas, hoje nós vamos fazer uma oração do poder do fogo, não sei da onde, lá não sei aonde. E o meu marido assim, amor, a gente quer a tua jantinha, a gente está com uma saudade da tua comidinha. Eu falei, a oração do fogo, do poder do monte vai esperar, porque a oração do fogo, do poder do monte vai ser na minha casa. Porque eu não posso estar lá desautorizada na minha casa. A sua casa te valida ou desvalida. E eu voltei para minha casa e comecei a ser o que eu nunca fui. O meu marido ama galinha com polenta. Come aqui? É comida italiana, ele é italiano. Galinha, polenta e fortaia. Fortaia vocês conhecem? Fortaia é queijo derretido com ovo. E fica um creme de queijo e ovo. Então tu come a polenta com o frango, o molho do frango e mais a fortaia. Ai que fome. Aí, eu nunca fazia. Terça tem a reunião disso, quarta tem a reunião daquilo. Aí de repente eu disse assim para as minhas reuniões. Não tinha mais saído do louvor, porque eu tinha largado o microfone. Entendeu? Deus foi me arrancando de tudo. Terça-feira era o dia da galinha com polenta na minha casa.
E a minha casa começou a se transformar num lugar de aconchego e de alegria como nunca antes. A nossa mesa começou a ser uma mesa de cura. Você sabia que a sua mesa é uma mesa da presença de Jesus? Quando você senta com a sua família para comer, Jesus senta com você. Ele ama. E ali a minha filha começou a abrir o coração de coisas que eu não estava sabendo, meu marido. E a nossa casa começou a ter uma saúde tão grande. Eu lembro que a Maiara ela está me acompanhando, a minha filha do coração. E eles foram missionários também. E um dia eles estavam visitando, voltando. Eu assim, Mai, vem que eu vou fazer uma comidinha para vocês. Vou falar, Maiara. Aí eu fiz um macarrão bem grosso, assim, aquele macarrão bem italiano, caseiro. E sabe aquelas carnes de panela que desfia? Que a gente faz na panela de pressão? Mas aquilo é bom. Daí eu peguei o macarrão, botei aquela carne de panela por cima, fiz um jantar para eles. Gente, a Maiara, eu acho que ela comeu quase todo o macarrão. Falei, Maiara, mas a minha casa começou a ser um encontro. A minha casa começou a ser um aconchego. E Deus começou a trazer cura. E eu não imaginava que eu precisava tanto limpar banheiro. Que eu precisava tanto lavar a louça. Que eu precisava tanto. Um dia eu limpando bem triste. Não acredito. Olha aqui uma meia no chão. De novo. Um tênis largado. Mas quando eles chegarem em casa eles vão ver. Eu vou falar. Aí Deus assim para mim, agradece. Aquele tênisinho ali, ó, pequenininho que foi largado, é da tua filha que está viva, com saúde, na escola. Quantas mães que perderam seus filhos, queriam um filhinho, largando o seu tênis e juntariam com todo o amor. Quantas mulheres queriam ter uma meia suja do marido para juntar no quarto. Homens, tapem os seus ouvidos. Vocês não se provaleçam com essa palavra. Tem que ajudar a esposa. E aí, Deus começou a quebrar meu coração. E eu tinha uma crise, porque o meu chamado é profeta. E o profeta, se ele está dentro de casa, ele está em crise. E Deus falou assim comigo, antes de ser a profeta, tu é a filha, eu vou te ensinar a ser filha. E eu dizia assim, mas eu fazendo bolo, mas isso não é espiritual. Eu queria dar rajada de língua estranha. Eu queria sapatear. E Deus falava assim, esse bolo está sendo para mim a glória. Quando você ama a sua família, quando você cuida do seu jardim chamado família, você está adorando a Deus, glorificando a Ele. Tudo na sua vida é para Ele. Tudo. Não é só quando você ministra, quando você canta, é tudo. Nós temos esse problema, nós dividimos. Não, eu sou um pouco Tiro, eu sou um pouco Sião. Limpar a casa, fazer bolo é Tiro. Não é. É tudo Sião. Jantar com o marido sozinha, botar uma roupa bem linda, é adoração ao Senhor, é culto também. Você sabia que quando Deus deu ordem para Adão cultivar o jardim, a palavra cultivo é culto. Tudo que você cultiva, culto. Então, quando você cultiva uma família saudável, quando você honra o seu marido, cuida do seu marido, você está cultuando a Deus, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. Eu lembro um dia, porque eu comecei, deixa eu falar, Deus vai fazer por processo, lembra que eu falei? Níveis. Teve um dia que eu estava fazendo a comida, ele estava já sentado na mesa, e eu peguei o meu prato para me servir, fui lá, Deus falou assim, serve o teu marido primeiro. Eu falei, ai, Deus ama quebrar essas. Ai, que engraçado. Capaz que eu vou fazer o prato dele. Credo. Filha de uma mãe que se virou a vida inteira. Minha mãe pagou conta, cuidou da casa. Minha mãe não depende de homem, né? Eu não faço o prato dele, mas nem... Deus falou assim para minha filha, faz o prato dele. Aí eu fiz o prato dele. Amor, quer?
Para ele dizer assim, não, deixa que eu me sirvo. Quero. Botei o prato ali. Fiz o meu, sentei. Aí eu falei, que injusto isso, meu Deus. Ele tem perna. Ele tem mão. Ele é dotado. E Deus falou assim para mim, ó, tu está devolvendo a honra do teu marido dentro da tua casa. As tuas filhas estão vendo você fazer isso, elas vão honrar os maridos delas de novo. E quando eu estava ali assim, ó, aí ele assim, amor, que comida maravilhosa, coloca mais lá para mim, mais um pouquinho. Eu falei, que confiado. E agora, em qualquer lugar, é tão lindo, que estamos no restaurante, e na hora da sobremesa, ele já fica sentado, conversando, e nem se preocupa mais. Porque lá vou eu, com a sobremesa dele. Mas eu desconheço, sabe? Eu digo assim, meu casamento é tão feliz. Você não tem noção do que atitudes pequenas podem transformar a sua vida e da sua família. Então ele cavou, e as minhas raízes foram expostas, e teve coisas na minha vida que eu nunca tinha confessado para ninguém. Deus falou assim comigo, eu quero que você confesse. Porque nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, não é para ser perdoado, é para ser sarado. Eu tinha passado por um abuso quando eu era criança, eu nunca tinha contado para ninguém. Situações da minha vida que eu nunca tinha dito, sabe, sentimentos de inveja, coisas que nos acometem, pecados ocultos, eu nunca tinha contado para ninguém. Eu chamei uma amiga, e eu falei assim para ela, eu acho que eu vou me sentir tão devastada depois que eu te contar tudo que eu preciso te contar. Mas eu quero obedecer a Deus. Eu terminei aquele dia, ela orando por mim, e eu não me sentia devastada, eu me sentia construída. Porque eu aprendi que todo lugar escuro da nossa vida é a habitação do diabo. Ele habita nas trevas. E quando você tem algo dentro de você, que você diz assim, ó, ninguém vai saber, você fez um pacto com ele, porque ele sabe. Mas quando você coloca a luz no lugar escuro, aquilo já não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Porque já leva para um novo ambiente, um ambiente de Deus, um ambiente de cura, de luz. Deixa Deus colocar a luz na sua vida. Procure alguém da sua confiança. Alguém que você sabe que é uma mulher de Deus, e rasgue o seu coração. O outro processo, ele começou a colocar adubo. E o adubo fala muito de coisa morta, né? Adubo, misericórdia. E Deus vai usar o seu passado, aquelas coisas que morreram na sua vida, para fortalecer a tua raiz. As frustrações não vão mais te matar, porque quando você caminha com Deus, quanto mais frustrada você é, mais você é impulsionada para o chamado de Deus para a sua vida. Eu olho para a vida de José. José foi traído pelos irmãos, jogado num poço, levado como escravo, injuriado pela mulher de Potifar, esquecido na prisão, e nada disso impediu que ele ocupasse o lugar que Deus tinha para ele. E depois de 1 ano nesse processo, eu voltei para as plataformas e eu nunca mais fui a mesma. Deus teve que me desintoxicar. Sabe que a coisa mais importante da sua vida, sabe o que é? O seu relacionamento com Deus. Ouvir o Espírito Santo, como a Fernanda falou aqui. Eu orei hoje, Fê, eu falei assim, Deus, restaura mais, eu quero ouvir mais. Depois, e deixa eu explicar, relacionamento com Deus não é ministério, não é igreja, não é. É relacionamento com Deus, que envolve igreja, envolve ministério, mas não é só isso. Segundo, relacionamento com seu marido. Terceiro, seus filhos. Quarto, ministério. Se você pôr em ordem a sua vida, ninguém te segura. Ninguém segura o que uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer. Ninguém segura. Ela vai começar a se mover em lugares que ninguém se moveu nunca. Aleluia, Jesus.
Quando você se deixa passar por processos, você é plantado em Sião. E Sião não tem problemas se você não tem folha. Jesus não teria nenhum problema se aquela árvore tivesse pelada só com galhos. Ele ia dizer, ela não está na estação dela, vai chegar. Nunca esconda as suas dores, não fique escondendo, usando o ministério para esconder quem você é. Para esconder a sua falta de fruto, a sua falta de relacionamento com Deus. O que define você não é o que você faz, é quem você é. E hoje Deus quer tocar nas nossas raízes mais profundas. Eu sinto uma unção aqui hoje, que Deus está... Tem mulheres que estão assim, meu Deus. Deus quer cavar ao redor da sua raiz hoje. Para de segurar as lágrimas. Pode chorar. É Ele que está mexendo nas suas raízes. Tem mulheres que estão assim, ó, tentando segurar, não segura mais. Deixa. Eu queria te convidar para ficar de pé. O Espírito Santo está aqui, Ele é o jardineiro. Ele não vai deixar você infrutífera, Ele vai cavar ao redor das suas raízes mais profundas, mais. E eu queria orar com você nessa noite, já é noite. Eu queria que aquelas mulheres que você sabe que essa palavra foi para você. Você até disse assim, ó, parece que ela sabe a minha vida. Houve uma identificação no seu espírito. E você diz, é esse o evangelho que eu quero viver, é isso que eu quero viver. Eu não quero viver em um outro lugar. E como um passo de fé de alguém que deseja ter as raízes curadas. E eu queria te convidar para vir aqui. Eu quero orar por você com muita doçura, com muita graça. Cada passo seu para esse lugar, você está dizendo, eu quero, Deus. Eu me rendo ao Senhor cavar ao redor das minhas raízes. Eu me rendo. Eu quero abandonar o que é superficial e eu quero aquilo que é verdadeiro. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor me leve para esse lugar de verdade. Restaura a minha casa, a minha família. Oh, o Espírito Santo está aqui. Tem mulheres aqui que são chaves, viu? Deus está mexendo em você hoje, mexendo em você. Derrama, Deus, uma nova unção sobre este lugar. Vem, Espírito, vem. Faz o que queiras fazer e derrama, Deus, uma nova unção sobre este lugar. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória aqui sobre mim. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, Senhor, e derrama a tua chuva de glória aqui. O Senhor está me mostrando algumas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos. Tem mulheres aqui que estão tão feridas. Uma ferida do abandono, de relacionamentos frustrados. Você já não teve seu pai, já foi difícil. Aí você se relacionou com um homem e deu tudo errado.
Você se sente sem saída. Para onde eu vou? O que eu faço? O Espírito Santo está falando para você hoje. Deus está falando: eu sou o teu marido. Eu sou aquele que cuida de você. Deus vai trazer uma esperança para o seu coração hoje, uma restauração, mulher. Ele vai te levantar, para você levantar outras mulheres. Mulheres aqui que estão frustradas. Você sabe que você tem um chamado, mas parece que não vai. Eu quero dizer para você: sete o seu altar e vai vir fogo sobre você, fogo do céu.